Ele se deu pelo desejo de pensar e fazer a geografia literária em Raquel de Queiroz. Isso porque veio de um estado, o Ceará, onde ainda são poucos os trabalhos acadêmicos de parte da geografia sobre o assunto. De cabeça lembro apenas de 4 deles: 2 monografias, uma sobre os caminhos de anormalista de Adolfo Camus, outra sobre as possibilidades didáticas da poesia de João Cabral de Melo Neto. Essa monografia é escrita pelo professor Manuel Fernandes de Souza Neto, que estudou na Universidade Federal do Ceará e hoje é professor na Universidade de São Paulo. Uma dissertação sobre a paisagem expressa em 15 de Raquel de Queiroz e minha tese, orientada pelo professor Olívio de Oliveira, que a partir da vida e da obra de Raquel, vários de seus escritos traçou um diferente olhar sobre a geografia do Ceará. Alguns projetos de extensão, como as trilhas urbanas, criadas pelo Laboratório de Planejamento Urbano Regional LAPUR, da Universidade Federal do Ceará, por vezes relacionam as formas e sentidos da cidade com o mapa e a trama das obras de escritores cearenses. Essa trilha aconteceu agora em outubro, Como eu disse para vocês, foi organizado pelo Laboratório de Planejamento Urbano e Regional, lá da Universidade Federal do Ceará. E essas trilhas acontecem anualmente, especialmente no aniversário de Fortaleza, que é o dia 13 de abril, mas em comemoração aos 150 anos de Adolfo Camus, se ele estivesse vivo, no caso, em homenagem a esse escritor cearense naturalista, nós pensamos essas trilhas urbanas a partir dessa obra tão importante dele, que é Anormalista. O romance Iracema de José de Alencar também teve seus conteúdos: a questão indígena, a identidade nacional, a paisagem cearense, a mestiçagem, discutidos em escolas públicas da cidade de Fortaleza. Enquanto projetos de extensão, estes trabalhos compreendem o caráter educativo da literatura para a geografia. Disso podemos nos perguntar: a geografia literária teria um potencial maior de nos recontar não só uma geografia do Ceará, mas uma geografia do Brasil? Antes de tratarmos disso, vale lembrarmos os pioneiros em nosso país dessa contação. Saliento que irei me concentrar em dissertações e teses defendidas em programas de pós-graduação em geografia aqui no país. Se a gente ampliar esse leque, pensando nos programas de pós-graduação em letras, em ciências sociais, em antropologia, aí de fato a gente tem uma espacialidade, uma geograficidade mais ampla daquilo que é a geografia literária no Brasil. Mas me concentrando na geografia, que eu vou fazer essa exposição para vocês. De todo modo, pensando nos pioneiros, Olívio de Oliveira é a primeira a orientar uma dissertação de mestrado de Solange Terezinha, aqui na Unesp Rio Claro, de título A Percepção Geográfica da Paisagem dos Gerais no Grande Sertão, Veredas, que desvelou o sertão rosiano a partir dos espaços e lugares percorridos por Riobaldo. Seguida desse trabalho, temos a tese de Bernard Vanderlei, relacionando o espaço vivido, a paisagem armorial de Ariano Suassuna, na sua obra A Pedra do Rei. Depois, a dissertação de Janaína Mota Silva, reveladora dos aspectos geográficos e telúricos de Morte e Vida Severina, de João Cabral de Melo Neto. E por último, mapeamos juntos, Lívia e eu, a geografia literária em Raquel de Queiroz, tão cheia de cores, sabores, trilhas, viagens, lares, uma verdadeira geografia existencial. Tive o prazer de ler todos esses trabalhos. Li para aprender com Lívia e seus orientandos e confesso que fiquei preocupado diante da responsabilidade que era a de escrever tão bem quanto os outros que antes de mim abraçaram esse exercício geopoético. Nesses trabalhos orientados por Lívia, já podemos vislumbrar distintos sertões, distintos Brasis, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Ceará, como parte de uma geografia literária brasileira. Pergunto: é outra maneira de fazer pensar uma geografia do Brasil, as distintas espacialidades e geograficidades
que recortam o nosso país? Diante dessa interrogação, que na realidade me faço já há algum tempo, procurei reunir o maior número de dissertações e teses, se possível, para hoje apresentar-lhes um panorama dessa geografia literária no Brasil, contando com as já citadas. Qual é o intuito disso? Penso que com essa reunião é possível vislumbrarmos pessoas, caminhos e lugares que a constituem. Não é um esforço de sistematização teórico-metodológica. Lembro, em 2013, logo que cheguei aqui em Rio Claro, tive a oportunidade de participar de um evento na USP, se eu não me engano, o segundo encontro nacional e internacional de Geografia, Literatura e Arte, e lembro muito bem de uma fala do professor Oswaldo Bueno Amorim Filho, no que ele dizia, ele afirmava que não deveríamos sistematizar essa geografia literária, correndo o risco de empobrecermos ou mesmo de reduzirmos as possibilidades de sua interpretação e análise. Eu concordo com ele. Então, esse caminho pelas pessoas, caminhos e lugares, não tem o intuito de sistematizar ou de criar uma maneira, digamos assim, de fazer, ou de elaborar, ou de imaginar essa geografia literária. Pois bem, cheguei ao número de 41 dissertações e 18 teses. Isso deixa claro que hoje em dia o estado da arte da geografia literária no Brasil já seria bem trabalhoso. E fica a dica, talvez merecesse um estado da arte como esse, pelo menos uma dissertação. De todo modo, o que podemos aprender, pelo menos inicialmente, dessa compilação é o seguinte: há hoje um conjunto considerável de professores responsáveis pela difusão da geografia literária no Brasil. Todos escrevem artigos, organizam livros e ou orientam em torno do tema. Podemos citar a homenageada, Lívia de Oliveira, também os professores Eduardo Marangula Júnior, Egmar Chaveiro, Júlio César Suzuki, Jones Dye, Goethe, Maria Geralda de Almeida, Hans Dieter, Rita de Cássia Souza, Cássio Viana, Issa e muitos outros. O interessante é que cada um deles parte de uma orientação teórico-metodológica particular, enriquecendo as possibilidades de compreensão geográfica da literatura, refletindo nas dissertações e teses defendidas. Um segundo ponto interessante é que as orientações teórico-metodológicas, vinculadas ou relacionadas a esses professores, não definem os autores e as obras a serem abordadas, mas estabelecem caminhos para a compreensão desses autores e dessas obras. Então, nesse sentido, nós temos autores e obras que são abordados por tais professores e seus orientandos, a partir de perspectivas teórico-metodológicas diferentes, trazendo olhares, por conta disso, diferentes também, distintos. Nessas teses e dissertações, por exemplo, podemos ler trabalhos que, pelos caminhos das ideologias geográficas e da crítica literária, ou mesmo da sociologia literária, de Lucian Goldman, buscam relacionar o autor e sua obra com os acontecimentos de uma determinada época. Nessa linha, temos trabalhos que, em diálogo com a literatura, enriquecem geografias históricas de cidades e regiões. Nesse contexto, a obra é muitas vezes tratada como um documento capaz de revelar novas tonalidades da história de um lugar. Há também os que, pela abordagem cultural e humanística, por meio da percepção do meio ambiente ou da fenomenologia, desvelam as espacialidades e geograficidades na literatura. Caminho que não só traz novas cores aos aspectos físicos que compõem o espaço geográfico, mas também reflete sobre a condição humana, as experiências geográficas de indivíduos ou grupos das mais diversas paragens do Brasil. Os trabalhos orientados, por exemplo, pela professora Lívia, podem ser pensados nesse contexto. Já nessa linha, podemos destacar a discussão de autores e obras representativos de minorias,
por grupos marginalizados, como mulheres, negros e indígenas, né? Inclusive, gostei bastante da fala da Luciene e pensei exatamente nessa possibilidade de uma geografia literária, ou de uma contribuição a partir dessa geografia literária, no reconhecimento, digamos assim, desses grupos, né? Os indígenas, a gente sabe bem, são grupos que só agora, ou mais recentemente, têm algum tipo de ligação, um elo com essa cultura da escrita, né? E essa cultura, logicamente, vai fazer com que pessoas indígenas, né, os indígenas, eles também escrevam romances, crônicas, poemas, e de certa forma isso aí contribui com a territorialização deles, com a questão identitária deles e assim por diante. Então, alguns professores, são poucos os trabalhos dentro da geografia literária que abordam esse tema, mas eu lembro muito bem dos trabalhos do professor Alex Hatz, da Universidade Federal de Goiânia. Inclusive, penso eu, em consequência da formação dele. É arquiteto, mestrado, se não me engano, em geografia, doutorado em antropologia, e aí, na sociologia, na antropologia, existe de fato essa sensibilidade de relacionar a literatura ao discurso, né, a discussão que diz respeito à sociedade e de um determinado lugar. Discussões epistemológicas e ontológicas também são provocadas no diálogo com a literatura. Homem, lugar, paisagem, espaço, identidade, todas as noções caras à geografia são colocadas em relevo e entendidas em torno de um olhar distinto. Lembramos aqui, no caso das orientações do professor Eduardo Marangla Júnior e mesmo do professor da USP, Elvio. Junto dessas discussões, alguns temas também típicos da geografia, como a cidade, o campo, o sertão, a região, são amplificados, aprofundados pelo cruzamento de diferentes autores e obras, algo bem próximo dos trabalhos do literato francês Bertrand Ruysdael e sua geografia crítica. Enfim, outros caminhos podem ser revelados a partir de uma leitura mais detida de cada um dos trabalhos. O importante é pensarmos o seguinte: todos os caminhos têm sua contribuição na geografia literária brasileira. Às vezes, a evidência é para o autor, sua história e geografia. De outras, os romances são destaque, pois sua trama é tão rica que geografias múltiplas podem ser desveladas. Mas que geografia literária é essa? Esse mapa, que eu fiz rapidinho, né, exatamente compilando essas dissertações, teses, nós temos já os estados do Brasil que já compõem, né, que compõem essa geografia literária. Alguns possuem mais estudos, outros menos, e isso depende dos autores e das obras estudadas. Por exemplo, em Minas Gerais, nós temos muitos trabalhos, né, dissertações e teses que tratam, o que se preocupam, digamos assim, com a obra de Guimarães Rosa, né? Não só o grande sertão Veredas. Da mesma forma, a Bahia é recheada de trabalhos em consequência da obra de Jorge Amado, né? Rio de Janeiro também, com Lima Barreto e Machado de Assis. O Ceará, no caso, com Raquel de Queiroz, né? Só 2 trabalhos, como eu citei para vocês, falado mais diretamente ou mais detidamente da autora, mas existem trabalhos que, discutindo determinados temas, como o sertão, acabam também levando em conta a obra e a vida de Raquel de Queiroz. Certo? Então, de certa forma, a gente ainda tem uma certa concentração de trabalhos que levam em conta aqueles autores mais conhecidos, mais famosos, as obras cânones, né, que de certa forma têm destaque na literatura brasileira, o que conforma esse mapa, digamos assim, dessas teses e dissertações que ainda possuem muitos espaços vazios, né? Embora em todos eles a gente encontre, logicamente, escritores, né? A gente conheça escritores. Enfim, vale dizermos o seguinte, né? Essa geografia literária, ela pode ser ampliada se levarmos em consideração, como eu coloquei no início, os trabalhos dos cientistas sociais e dos literatos. Estes últimos, aliás, têm feito uso de conceitos e autores da geografia,
conceitos como topofilia, lugar, paisagem, para melhor aprender o espaço da literatura. Eu me lembro muito bem, isso ainda em 2012, se não me engano, eu tenho o hábito de participar de eventos de literatura. E um evento que aconteceu no Ceará mesmo, antes de eu vir para Rio Claro, um dos eventos de literatura estava tratando de literatura e paisagem, e eu assisti uma palestra da professora da Universidade Federal Fluminense, muitos conhecem aqui, a professora Ida Alves, né? E quando ela começou a falar, eu achei que era uma geógrafa que estava ali, não conhecia o trabalho dela, não conhecia a professora, e eu pensei, poxa, convidaram para tratar de literatura e paisagem uma geógrafa, porque ela citando os autores tão caros, tão comuns, né, para aqueles que trabalham com geografia humanista e cultural. Então eu me impressionei, no caso, com o conhecimento que tem os literatos da teoria geográfica, né, da preocupação geográfica, do espaço, da paisagem, do lugar. E isso é interessante, porque muitas vezes, quando nós não dialogamos com essas pessoas, né, e não dialogando, tanto não enriquecendo nossos trabalhos, como também da mesma forma, muitas vezes eles usam os nossos trabalhos, mas também não dialogam com a gente, não nos conhecem pessoalmente, muitas vezes fazem uma leitura enviesada ou diferente da nossa sobre determinados conceitos. Então é interessante essa relação interdisciplinar. E não só isso, né? Eu também, lá na Universidade Federal do Ceará, faço parte de um grupo de estudos chamado Rastros Urbanos, com uma socióloga, neurossocióloga, antropóloga, Cristina Maria Silva, né, que também trabalha no âmbito da sociologia literária. E é impressionante a riqueza de coisas que ela traz para exatamente compreender a geografia, e também a curiosidade que ela tem ao conversar com ela sobre aquilo que em geografia nós produzimos sobre literatura. E o interessante é que eles acham muito importantes esses conceitos que a gente usa em geografia, né? Todos eles discutidos aqui, paisagem, lugar, uma perspectiva mais sensível, uma perspectiva mais cultural, humanista, e como a gente organiza esses conceitos para entender aquilo que a trama, né? O mapa e a trama que está incorporado, que está dentro dos romances, contos e poemas, né? Então eles têm esse interesse, muitas vezes se interessam mais por isso do que os próprios geógrafos. A geografia pode, logicamente, se enriquecer com isso mesmo. Saindo um pouco do país, mas para pensar a nossa geografia literária, verdadeiras cartografias literárias estão sendo elaboradas. Lembra aqui dos trabalhos dos portugueses e dos franceses. Estes, aliás, organizam anualmente vários encontros em torno da temática. No Brasil, de todo modo, já é visível uma preocupação e organização nesse sentido. Então, eu trouxe aí, no caso, a primeira página de 2 sites, né, que facilmente a gente encontra na internet, um vinculado relacionado com Portugal, outro com a França. O interessante é que eles, quanto países europeus, né, tentam organizar exatamente uma geografia literária, aí o nome, inclusive o termo que eles usam é esse, ou uma cartografia literária, ou atlas das paisagens literárias, para entender um pouco mais a caracterização, né, geográfica, de fato, que esses países possuem, né? Então, eles mais organizadamente fazem isso, e seria interessante ter um olhar mais atento, mais detido a esses trabalhos, para pensarmos também esse tipo de trabalho aqui no Brasil. São, inclusive, trabalhos que se aproximam só de uma questão lúdica, mas se aproximam também de uma perspectiva de planejamento mesmo, de compreender as localidades, os lugares, as paisagens, a partir de uma perspectiva mais sensível, tentando pensar esse planejamento dessa maneira, a partir dessa perspectiva. Diante do exposto, nós podemos pensar uma agenda, né? E aí eu coloco aqui para vocês que o que eu pensei aqui foi exatamente a partir das falas dos colegas, né? Primeiro, seria interessante, de repente, a gente completar esse mapa do Brasil, né, diante daqueles espaços vazios. Será que não seria de importância a gente fazer estudos, né, fazermos estudos
sobre literatos, sobre escritores, romances, poetas, e assim por diante, que de certa forma vão nos ajudar a compreender de uma outra forma o nosso país. Eu acho que esse esforço, de certa forma, quem faz, ou quem está fazendo, por incrível que pareça, o IBGE, com os atlas das representações literárias do Brasil. Então a gente já tem 3 volumes desses atlas, não sei se todos aqui conhecem, certo? Como eu disse, pensados e elaborados pelo IBGE, que de certa forma já deixam claro que mesmo as instituições, de planejamento, elas compreendem ou percebem esse outro olhar também interessante que a gente pode ter sobre o nosso país. É um atlas que demora para sair, o primeiro saiu ali em meados dos anos 2000, e aí o último saiu, se eu não me engano, ano passado, o 3º volume. Ainda existem outros volumes a serem publicados, mas isso também pode ser feito, trabalhado em uma perspectiva acadêmica, por intermédio ou por meio das universidades. Outra coisa também interessante para pensar uma agenda, talvez, ou temas interessantes, importantes para serem estudados nessa perspectiva da geografia literária, seria aquilo que eu expus mais como pergunta, mais como curiosidade a partir da primeira mesa. Talvez, como o Eduardo deixou claro, biografias, mas não biografias propriamente, narrativas biográficas, É assim que a sociologia trabalha, com esse termo, narrativas biográficas. O que seria uma geografia existencial de escritores em relação com as suas obras. Eu lembro particularmente do trabalho de Bertrand Levy, um geógrafo suíço, que fez uma tese defendida em 1987, se não me engano, a primeira tese em francês, que relacionava geografia e literatura, sobre a vida e a obra de Hermann Hesse. É importantíssimo, é interessantíssimo aquilo que Bertrand Levy tira da interpretação, ou que ele interpreta essa vida e obra. Um Hermann Hesse preocupado com a questão ecológica, obras que traçam uma geografia existencial de determinadas paisagens e lugares por onde o autor passou. Isso também poderia ser feito aqui no Brasil. Quando a gente se atenta ou se adentra mais um pouco na vida dos autores, acaba que a gente descobre determinadas preciosidades. Foi exatamente fazendo isso com Raquel de Queiroz que eu cheguei ao caderno de geografia, que está lá analisado na minha tese. E esse caderno de geografia é o que é? Um caderninho escrito à mão por Raquel de Queiroz, antes nunca estudado por geógrafo nenhum lá no Ceará, estava na nossa biblioteca pública, certo? E eu descobri esse caderninho lendo exatamente aquilo que os literatos lá no Ceará estavam falando ou escrevendo sobre Raquel de Queiroz. E eu me perguntei, como pode, um caderninho desse que trata, o que nos apresenta, que nos oferece a geografia do início do século XX, aquilo que a Raquel estudava quando tinha 12 anos, 1900 mais especificamente, 1922, como é que ninguém da geografia ainda se atentou para esse caderninho, de estudar esse caderninho, de compreender que geografia era essa, que documento interessante relacionado a uma escritora muito geográfica, muito telúrica. Então, essas biografias ou narrativas biográficas acabam facilitando ou fazendo com que a gente se encontre com esse tipo de preciosidade. Outra coisa também que eu acho interessante, no que diz respeito à geografia literária, eu acho que é porque também ela é capaz de nos ajudar a pensar a potência da palavra, da escrita. Seria uma outra maneira de escrevermos e descrevermos geografias. Isso me remete à fala do Rosen no início, e aquilo, o interesse que a geografia tem que ter, o que deveria ter, de estudar as coisas mais diferentes, vinculadas ao nosso cotidiano, ao nosso mundo vivido, fazendo com que essa geografia se aproxime mais das pessoas que estão aí do outro lado. E eu acho que isso tem até a ver, parece banal, mas eu sempre me pergunto, e queria até saber de vocês, sempre quando eu entro numa livraria, eu vou procurar um livro de geografia, sempre os livros de geografia estão nos lugares mais escondidos, recônditos, e sempre em menor número,
São sempre aqueles livros deixados de lado. Eu fico me perguntando, eu sou tão louco por geografia, apaixonado por geografia, amo tanto geografia, e como é que a geografia é tão desinteressante assim, muitas vezes, para as pessoas? Porque livros, eu tenho certeza que existem inúmeros, né? Livros publicados anualmente, a todo instante, de geografia. Por que eles não estão nas livrarias? Porque as pessoas não se interessam, talvez, para ler geografia, né? Então, eu acho que a geografia literária, nesse sentido, não deixa de ser também uma forma de pensar, de se deter na palavra, no modo de escrever, no modo de pensar e fazer geografia. É isso. Agradeço a apresentação do Tiago, que nos trouxe aqui uma brilhante cena da geografia literária no Brasil, e depois a gente abre para maiores conversas e complementações desse assunto. Então, agora eu passo a palavra para a Lúcia Gratão. Você vai usar o... Não? Por favor. Tenha ficado junto, eu acho que a gente precisa dizer boa tarde a todos vocês. Estamos aqui de novo, com muita alegria, fazer a fala final dessa tarde, desse evento. E devo já anunciar que a minha fala provavelmente vai em outra direção, com outra destinação. E acho até que eu posso adiantar que é uma fala de afeto. Não é uma fala com toda essa sistematização e tudo mais. Então, que me permitam fazer essa fala. Até porque também devo confessar que não foi muito fácil preparar essa escrita e essa fala. Por quê? Porque é uma fala de muita memória, né? Memória de tempo, memória de vida, e isso remexeu muito com as minhas memórias. Mas eu vou procurar sistematizar dentro do que for possível, ok? E é uma fala a partir de uma escrita, como aqueles que já me conhecem, né? É assim que eu consigo fazer uma fala, através da escrita mesmo. Então, está aí a nossa mesa, uma geografia afetiva, literatura e sabores geográficos. Nesse sentido, agradeço o precioso e saboroso convite para compor esta mesa sob a coordenação de Valéria Aguiar, na Universidade de Juiz de Fora, ladeada aqui por Tiago Vieira Cavalcante, meu grande amigo das letras. Assim eu sempre o reconheci, desde que a gente se conheceu. Uma honra sentar-se a esta mesa
para compartilhar de um tema tão sedutor e envolvente, instigante, uma geografia afetiva, literatura e sabores geográficos. Um tema que nos leva a transportar para o maravilhoso mundo dos livros e da comida. Dois mundos de prazer, o prazer da leitura literária, o prazer do sabor. O prazer da literatura, novamente, dos livros e da comida. Dois prazeres que se misturam, e aqui quando eu estou me referindo à mistura, né, dois prazeres que se misturam, dois caminhos que se misturam, aí eu já estou querendo dizer, né, o sentido do que é a comida, né, e que prazer é esse, como isso se mistura, né, na cozinha, enfim, né? Esse mundo encantado da geografia, uma só viagem pelo universo da arte, a arte da literatura e a arte do sabor, livro e cozinha, um só espaço geográfico. Literatura e sabor misturados e impregnados de um só sentimento capaz de transformar os ingredientes e temperos em afeto. O que nos instiga na composição dessa mesa, com esse título de geografia afetiva? Afetividade que envolve a produção do conhecimento. Então, por isso eu anunciei que é realmente uma fala de afetos, porque está no título da nossa mesa. E eu quis aproveitar essa oportunidade para tornar público a todos vocês, né, essa geografia de afetos que a gente aprendeu, né, com Lívia de Oliveira desde os tempos primórdios, porque eu vim aprender essa geografia de afeto com Lívia muito recentemente, e não tem espaço aqui para relatar como se deu esse encontro com Lívia de Oliveira depois dos anos 2000, né? Como já disse Lívia de Oliveira, né, com relação a esta afetividade, me peço também para ler a citação com relação à geografia humanista. Essa que considera que na ciência, palavra escrita de Lívia de Oliveira, a geografia humanista considera que na ciência é preciso haver afetividade, que não se pode pensar as coisas friamente, objetivamente. Já foi citado isso hoje numa das mesas aqui, me parece. É preciso que o geógrafo coloque-se no seu campo de estudo e observe de que maneira as pessoas percebem o lugar. Quando ela está dizendo isso, né, coloque-se no campo de estudo e observe de que maneira as pessoas percebem o lugar, isso já é para mim um convite a observar como se dão essas relações, né, das pessoas com o lugar. E é claro, das pessoas, né, o orientador também com seu orientando, que isso o Lívia de Oliveira nos ensinou de forma muito bonita. Deixando-me tocar e envolver-me por esse enlevo de sentimento e de convívio com Lívia de Oliveira, minha fala se transcorre ou se transcorrerá em torno dos sabores e sabores da mesa com Lívia de Oliveira. Então, dentro da grande mesa, geografia afetiva, literatura e sabores geográficos, né, eu trouxe para esta mesa, né, ou para esta sala, esse tema que espero dar conta de desenvolver ao longo da nossa fala. Convivo
com esse enlevo e convívio, juntas desenvolvemos a geografia do sabor. Essa geografia impregnada de afeto que me reconduziu à admiração e respeito por Lívia de Oliveira, que proporcionou-me um profundo prazer em explorar e apreciar o sabor em geografia. No convívio com esta admirável comensal, muito aprendi de viagens e de comida. E mais que isso, estendida ao seio familiar, aprendi a alegria em torno da mesa. Aprendi o verdadeiro fundamento da geografia do sabor, como assim denomina Lívia de Oliveira. Feito isso, eu entraria no segundo momento dessa viagem, fazendo a seguinte pergunta: que geografia é esta de Lívia de Oliveira? É uma geografia da afetividade no modo da produção do conhecimento, ou seja, como ela lida com as coisas do cotidiano. É uma geografia de Lívia feita na maturidade após os seus 80 anos. Uma geografia lavrada, maturada. Uma geografia de memórias. Memórias da avó, memórias da mãe, memórias da infância, a escola, a comida, doces no fogão a lenha, o caminho da escola, os banhos de rios e de mar, memórias de paisagem, memórias de lugar, memórias da terra, memórias da casa, memórias da cozinha. Tudo isso misturado, remexido e maturado com profundo afeto para depois de pronto servir aos seus comensais com muito bom gosto e muita alegria no rosto, sempre expressão nas marcas do tempo, mas sempre com um sorriso no rosto. Tempo vivido e convivido com profundo encantamento. Encantamento esse que seduz, envolve e enleva seus convivas a explorar todo o seu conhecimento em torno dos saberes e dos sabores. Conhecimento acumulado e sempre renovado no transcurso da sua longa caminhada, fazendo e refazendo a sua memorável trajetória, escrevendo e reescrevendo com mãos firmes, ideias claras e coração pulsando pelo entusiasmo. Sempre assim foi um convívio com Lívia de Oliveira. É esta geografia que faz Lívia de Oliveira aos seus 90 anos. Uma geografia de memória, abre aspas, lavrada por arados de afeto, no sentido de verdade do que é um arado, não de machucar a terra, mas de prepará-la para plantar. Sulcando a terra como base e fundação do saber e fazer geográfico. Sim, a terra é a base fundante da escrita geográfica de Lívia de Oliveira. Uma grafia da terra, uma grafia sobre a terra e na terra. Uma grafia impregnada de sentimento afetivo pela terra e pelos homens que a habitam.
Sua trajetória acadêmica e de vida registram estas suas marcas matrizes na sua produção geográfica. Hoje, marcadamente maturada no campo da geografia humanista. Permeando sempre com pés firmes e bem plantados pelo fértil campo do sabor e os olhos bem abertos para os horizontes da literatura ou da leitura literária. No campo do sabor, aqui destaco a mesa a que serve os meus comensais especiais. E aqui faço então, ou listo, os últimos trabalhos de Lívia de Oliveira, abordando o sabor. Primeiro deles, Lembranças da Cozinha Caipira Paulista, Pilões, Gamelas e Poiás, em 2011. Introdução ao Estudo do Sabor pela Geografia, em 2012. E Cozinha Paulista Caipira, 2014. Então, isso mostrando o que tem feito Lívia de Oliveira nos seus últimos anos até os dias de hoje, quando passa a se dedicar à chamada geografia do sabor. Destas 3 composições de sabor, extraí algumas porções que eu considerei mais apreciativas dessa escrita de Lívia de Oliveira. Uma delas, esta é uma nota, palavras de Lívia, esta é uma nota para que não se caia no esquecimento como minha avó materna lidava com os fazeres domésticos na preparação dos nossos alimentos, usando pilões, gamelas e poiás. Assim foi a minha infância gastronômica, na década de 30 do século passado, calcada em uma cozinha bem caipira e bem paulista. Assim guardo na lembrança o sabor brotando da terra, os aromas telúricos exalando do imaginário, e os ruídos do socar dos pilões, as gostosuras das carnes temperadas nas gamelas e o crepitar das lascas de madeira no fogão de lenha, o antigo poiá. Então, a publicação de Lívia de 2011. Então, nessa transcrição, nessa escrita de Lívia, já podemos notar que o encantamento pelo sabor, pela cozinha, não é dos últimos anos. Ela já traz isso e agora está nos ensinando a lidar, ou a lidar com esses sabores na verdade, de infância. Uma outra lembrança de Lívia, um outro registro de Lívia com relação aos sabores, que está na publicação de 2014, diz Lívia de Oliveira: as lembranças das comidas preparadas por minha avó materna, veja só quanta memória está presente, na escrita de Lívia de Oliveira. As lembranças das comidas preparadas por minha avó materna ainda estão presentes em minhas memórias gustativas. Eram feitas com desvelo na busca de ingredientes com substância para alimentar os netos. Essas minhas lembranças de sabores, odores, colores, cores e dos fazeres das comidas perduram e são intrínsecas ao meu viver de hoje e da vivência de ontem. São inúmeras as dimensões que compreendem o estudo do sabor pela geografia humanista, diz
Lívia de Oliveira. Neste dossiê, fruto de um profícuo evento realizado em Rio Claro, o Seminário Sabores Geográficos, Cultura, Imaginário e Paisagem, no dia 8 de junho de 2008, nas dependências do Instituto de Geociências da Universidade Estadual Paulista, nesse mesmo lugar aqui, né? Vamos tentar atribuir um sabor geográfico passando pelos filtros da cultura e da experiência e do imaginário. Os artigos reunidos aqui percorrem as trilhas da geografia humanista e da geografia cultural, e ressalta Lívia de Oliveira. Os geógrafos humanistas preocupados desde há muito tempo com a percepção, os sentidos e os valores da experiência de mundo, descobrem um novo caminho a explorar, indo da alimentação aos símbolos e paisagens, valorizadas ou não, que ligam o homem de forma orgânica a todo o ato de comer e, sobretudo, de saborear, que está na publicação de Lívia de 2012. Com certeza eu não vou dar conta de tudo dentro do tempo, então eu já vou fazer os meus saltos, né, sem querendo quebrar a leitura. Então, em direção a esse encerramento, ou dizendo, já quase encerrando os serviços desta mesa de saberes e sabores, a mesa com Lívia de Oliveira, é preciso deixar bem marcado em letras de destaque o lugar de Lívia de Oliveira, a ilustre comensal da mesa, com a sua preciosa geografia afetiva e geografia do sabor. E antes de nos levantarmos e nos retirar aos bons modos ou às boas maneiras, nos indagamos. Como se chega aos 90 anos ainda fazendo geografia em plena clareza de pensamento, disciplina e entusiasmo, professora Lívia de Oliveira, que me olhou aqui? Eu vou reafirmar essa questão diante do sorriso de Lívia de Oliveira. Então, nos indagamos aqui. Como se chega aos 90 anos ainda fazendo geografia em plena clareza de pensamento, disciplina e entusiasmo? Uma pergunta que nos instiga a afirmar sem medo de pecar ou infringir os modos de se pôr à mesa. Só mesmo pelos mapas, traços e entrelaços de afeto. Sim, só esse sentimento pode ser capaz de elevar a alma e substanciar o corpo para trabalho de tamanha dedicação. Sim, esse sentimento que a conduz à escolha dos seus orientandos e os seus temas de pesquisas e que reconduz na produção do conhecimento. E aí é o que se pode notar nas suas mais recentes orientações. O sabor desvelado e explorado no pós-doutorado, Progratão 2011, aos 84 anos, Lívia de Oliveira orienta-nos no pós-doutorado. A geografia literária no doutorado de Cavalcante, defendida foi o ano passado, em 2016, e aos 89 anos. E mais recentemente o bairro rural paulista no mestrado de Hugo, defendido há um mês, tão logo fez ou completou os seus 90 anos. Vou passar um pouquinho mais para variar. Que força física resguarda esta mulher, nascida no interior de São Paulo, na cidade de Mairinque, filha de mãe professora e pai agricultor,
descendente de índios, sempre com orgulho de ser brasileira e sempre com o pé na terra. Narrativas, entrevistas de Lívia de Oliveira. Que força intelectual substancia essa mulher que desde pequena queria ser professora e que ia comer pão e banana para ir a Paris. Sempre quis viajar e viajou pelo mundo. Não vou relatar aqui o mapa de viagem de Lívia de Oliveira. Fiquem tranquilos. Sua mãe gostaria que fizesse geografia e quando viajavam, levavam no seu caderninho de anotações e juntas desenvolveram um afeto muito profundo com a geografia. Aspas, porque é de Lívia de Oliveira. Entrou no ensino oficial no secundário e foi dar aula no Vale do Ribeira. E com as crianças faziam loucuras. Por isso continua fazendo loucuras. Porque ela não faz loucuras agora. Ela já faz loucuras há muito tempo. Né? E aí, o professor ficava enlouquecido. E lá tinha um rio do lado da escola. E lá ia ela dar aula com as crianças. Sempre de short e maiô, entrava na água, tomava um banho, sempre apaixonada pela geografia. Que força afetiva, que sentimento afetivo envolve essa mulher, professora, geógrafa, encantada, apaixonada pela geografia e que deixa tocar pelo cuidado com o meio ambiente e se entregando de corpo e alma à topofilia, traduzindo o livro de Tuan em 1980. Obra de expressão preciosa de afeto à natureza e o cuidado com a terra. Que na verdade Lívia não descobriu isso em Tuan, porque Lívia já fazia isso desde os seus tempos de menina, de infância, que está na memória, né, de Lívia de Oliveira, essa memória telúrica, né, que ela nos ensina, né, até hoje. E assim, embevecida de puro encantamento pela geografia e pelo mundo, foi então Lívia de Oliveira a se dedicar de corpo e alma aos estudos de geografia humanista, que não é agora, nos anos de 2017. Nesse campo de saber geográfico, tem elaborado trabalhos de grande contribuição para a geografia. Lívia de Oliveira é hoje uma grande referência na geografia humanista brasileira. Como já destacado, especialmente os trabalhos voltados nos últimos tempos sobre o sabor geográfico, preparados e servido na sua fase de maturidade física, intelectual e afetiva. A dedicação, disciplina, vigor, rigor e esforço de escrita aos 90 anos é para todos nós um grande desafio, mas também um alento diante da vontade, do encantamento, da paixão e do sonho. Desde pequena queria ser professora, comer pão e banana para ir a Paris. Lívia de Oliveira faz 90 anos. Quando crescer, quero ser como você. Obrigada. Posso informar? Eu escrevi uma ode a Lívia de Oliveira, mas são 3 páginas, não dá para ler. Depois a gente passa para todos. Muito obrigada.